Olá! Hoje vamos mergulhar numa história verídica e, olhe, absolutamente fascinante. A história de alguém que desafiou por completo as convenções de Portugal no século XIX. Preparem-se, porque esta é uma vida de segredos, de uma coragem imensa e de uma identidade construída contra todas as expectativas. E para começarmos, vamos pensar nisto um bocadinho. Como é que seria sequer viver uma identidade secreta em pleno século XIX? Dá para imaginar o desafio? A pressão constante, a coragem que era preciso ter para manter um segredo tão fundo, numa altura de regras sociais tão, mas tão rígidas? Pois bem, é exatamente essa a viagem que vamos fazer agora. A nossa história arranca com uma figura, Maria da Trindade. Ela nasceu em Quintela, Sernancelho, e mudou-se muito nova, em 1851, para a Granja do Tedo. E foi ali, mesmo nas margens do Douro, que esta jornada extraordinária começou de verdade. Só para termos uma ideia mais clara do percurso, esta linha do tempo resume assim os momentos principais. Desde a mudança na infância até ao fim trágico, vemos uma vida de constantes reviravoltas, com o ano de 1879 a saltar à vista. Foi um ponto de viragem, sem dúvida. Ora, a passagem para a identidade de António das Neves não foi um mero capricho, foi uma escolha de vida, um compromisso total que acabou por moldar cada pedacinho da sua existência. Vamos lá perceber como é que isto funcionava no dia a dia. Portanto, António das Neves era a identidade vivida. Não era um disfarce para ocasiões, não. Era um estatuto, uma realidade mantida com uma consistência impressionante em todos os meios sociais, desde a escola até ao mundo do trabalho, já em adulto. E esta vida era completa, percebam? Desde a integração na escola, como qualquer outro rapaz, passando pela dureza do trabalho físico no Douro, até conseguir chegar a uma posição de respeito como empregado de comércio. António estava, para todos os efeitos, completamente inserido na sociedade masculina daquela época. Claro que uma vida assim tinha as suas complexidades. Havia uma vida privada, que incluía um afeto especial por uma rapariga da Granja do Tedo, só que o casamento, que na altura era um passo quase obrigatório, era sempre adiado, muito provavelmente por causa do segredo que era preciso guardar. Mas, como se costuma dizer, não há segredo que dure para sempre, e um desta dimensão nunca está totalmente seguro. E claro, a vida que António construiu com tanto cuidado acabou por enfrentar o seu maior teste, um confronto direto com as autoridades. O ano é 1879, um ano que se vai revelar absolutamente decisivo e cheio, mas cheio de reviravoltas. Foi neste ano que tudo esteve mesmo prestes a desmoronar. E o que é que explotou a crise? Bem, algo que até parece banal. A falta de documentos militares. Naquela época eram obrigatórios para todos os homens, e a ausência desses papéis era uma falha óbvia na identidade masculina de António, que levou à sua detenção. Agora, o que é mesmo interessante é esta citação, retirada dos registros históricos. Quando foi confrontado pela lei, o que salvou António não foi uma desculpa qualquer, mas sim a sua reputação. A comunidade deu-lhe boas referências de toda a gente. E isto mostra na perfeição o poder da aceitação da comunidade. Mesmo com uma suspeita tão grave por parte das autoridades, o respeito que António tinha conquistado era tão grande que levou à sua libertação, e rápida. A sua reputação, no fundo, falou mais alto que a própria lei. Vamos então passar para o capítulo final, que é talvez o mais misterioso de todos. Depois de sobreviver ao maior risco da sua vida, a história dá uma volta, uma volta completamente inesperada. É incrível, mas no mesmo ano da detenção, em 1879, acontece esta mudança radical. A pessoa que viveu décadas como António das Neves, um homem, de repente readquire o seu estatuto feminino como Maria da Trindade e casa-se. Uma transformação total e, sejamos honestos, chocante. E esta é a grande pergunta que fica no ar. Os registros históricos não dão uma resposta clara. Terá sido a pressão da detenção, um desejo de mudança ou outra coisa qualquer? A verdade é que nunca vamos saber ao certo o que levou ao abandono de uma identidade que foi mantida durante tanto tempo. Seja qual for a razão por trás da mudança, a nova vida como Maria da Trindade seria curta. A história desta figura notável termina de forma abrupta e trágica nesta data. Maria foi uma das muitas vítimas do terrível incêndio do Teatro Baqué, no Porto. Um evento catastrófico que pôs um fim súbito a uma vida absolutamente singular, selando para sempre todos os seus mistérios. Então, o que é que tiramos desta história incrível? Olhar para a vida de António e de Maria é muito mais do que lembrar um caso curioso, é reconhecer um legado com um significado enorme. A importância desta história é imensa.
realmente. É um testemunho de uma coragem individual fora do normal e um desafio direto às normas de género, numa época em que isso era impensável. Mostra-nos a complexidade de identidade humana, muito antes destes conceitos serem sequer falados. É, acima de tudo, a história de uma vida vivida com autenticidade, contra todos os obstáculos possíveis e imaginários. E terminamos com esta reflexão. A história de António das Neves foi redescoberta, mas quantas outras vidas extraordinárias, vividas em segredo contra as convenções, permanecem escondidas nos arquivos, só à espera que alguém as conte? Para quem ficou a pensar nesta história e quer aprofundar o que se sabe, não deixe de consultar a descrição do vídeo no YouTube para informações complementares e uma análise mais detalhada.